Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. A segunda parte dessa história não tá bonita, tá linda. Essa história é muito bonita. A história que envolve o Fábio e aquela sua professora, a dona Margarida. História belíssima, surpreendente esse final. Mas você, para ouvir essa parte, você tem que ouvir a primeira parte. Primeira parte está aqui no nosso canal. Ouça a primeira parte e depois complemente com essa, que é a parte que encerra a história. O coração tá pronto, tá preparado. Então, pessoa, antes eu queria lembrar que Deus te fez com uma perfeição incrível. Deus dotou você de capacidade, de inteligência, de sabedoria, exatamente para que você seja o que você quiser. Você pode ser o que você quiser, pessoa. Ora, se pode, seja gentil. Afinal de contas, a gentileza gera mais gentileza. Não é bonito quando você vê alguém fazendo bem para uma pessoa? Você não acha bonito? Então copie, imita o gesto. E se sobrar gentileza, manda um valeu aqui pro canal, que nós agradeceremos imensamente. O valeu tem aquele ícone do YouTube, um coração, e dentro dele um cifrão. É a doação feita por amor e com amor. Ajude o canal. A gente agradece do fundo do coração. Segunda parte da história, linda, começou. E aquele foi um beijo puro e sem pecado. O tempo diante dele não tinha nenhum significado, pois que ele estava além do seu próprio tempo. Era quase repetir o verso de Bilac. Que sentido tem o que dizem as estrelas quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Até hoje eu tenho claro para mim que esse meu beijo com a Margarida só consegue entender quem um dia amou de verdade. Terminado o beijo, se é que ele foi de fato encerrado, eu às vezes penso que ele nunca se encerrou. Eu parecia até flutuar. Foi Margarida que me trouxe para esse mundo de volta quando ela me falou: Fábio, a aula terminou. A aula acabou. Obrigado, professora. Foi lição aprendida por uma vida inteira. Creia, Fábio, nós dois aprendemos. Ao sair de lá, já ganhando a parte externa, ela me acompanhou até o portão. E naquele dia eu tinha ido de bicicleta e parecia que eu voava com a minha bicicleta debaixo de um céu novamente salpicado de estrelas, porque a noite tinha começado. Em casa, na minha casa, todos se admiraram da minha felicidade. E eu era apenas um menino vivendo um sonho, do qual eu não queria nunca mais acordar. Mas eu tinha medo. Eu tinha medo, afinal, o beijo havia acontecido. Mas o que seria de nós dois dali para frente? Só o tempo é que poderia responder. Na aula seguinte, lá na escola, a Margarida reagiu de uma maneira normal, tratou-me como sempre e pediu que eu lesse tudo como das outras vezes. Mas eu fiquei com a dúvida, na próxima terça-feira, que era o dia de eu ir
a aula particular na sua casa. Será que ela tinha mudado algum plano depois daquele beijo? Eu tinha medo de perguntar e ouvir uma resposta negativa. Então eu fiquei quieto. Apenas no dia da combinação, na terça-feira, aí eu estava lá, na porta da Margarida, mas ainda receioso de ser recusado, dela inventar alguma desculpa, e eu simplesmente teria que entender, afinal fui eu que insisti com a ideia daquele beijo. Mas nada disso aconteceu. Ela me recebeu bem, como sempre eu fazia em toda terça-feira, e tirou todas as minhas dúvidas sobre agente da passiva. Você já estudou português, né? É? Lembra de agente da passiva? Lembra mesmo? Então você vai recordar comigo agora. A Margarida me explicou. Agente da passiva, Fábio, é o termo que indica quem ou o que executa a ação de um verbo na voz passiva. Esse termo vem sempre depois de uma preposição. Eu vou te dar um exemplo, Fábio, para você entender. João comprou a vitamina. A vitamina foi comprada por João. Na primeira oração, o verbo comprar, ele aparece na voz ativa. Comprou. E na voz passiva, foi comprada, que é na oração número 2. Foi comprada por quem? Por João, professor. Por João. Então, João é o agente da passiva. Entendeu? Eu entendi. Margarida, eu posso agora dar um exemplo para ver se eu entendi mesmo? Não só pode, como deve, dê o exemplo. Então ouça. Margarida beijou Fábio. O verbo beijar está na voz ativa. Fábio foi beijado por Margarida. Verbo beijar na voz passiva. E o Fábio é o agente da passiva. Corretíssimo. Corretíssimo. Você é muito inteligente, Fábio. Você entendeu tudo. Mas, Margarida, hoje eu gostaria de mudar. Eu quero fazer o verbo beijar ser voz ativa. Eu quero que você seja o agente da passiva. Seu espertinho, seu danadinho. Pode ser? De que jeito? Feche os olhos, Margarida. Parecia mágica quando ela obedeceu. E nesse dia eu a beijei e deixei que todos os meus impulsos elétricos hormonais agissem também. Segurei a sua nuca, abracei o seu corpo, senti os seios dela contra o meu peito, senti quando as mãos delicadas dela apertaram sem ferir o que agora pulsava, sem os limites das paredes do banheiro. Ao deixar de ser o agente da passiva, eu fui apenas o que a Margarida esperava que eu fosse. Ela me conduziu pela mão até o seu quarto, que tinha cheiro de maçã. Deixou que o seu corpo caísse no colchão de molas mais macio do mundo e me arrastou para a mesma queda. A inexperiência fez de novo de mim agente da passiva. E ela foi a mais ativa das mulheres do mundo. Tirou a minha roupa e me guardou dentro dela, sem saber que ela estava me guardando dentro dela para sempre. E começava o caso de amor menos pecaminoso
do mundo, da vida, porém, pela sociedade, o mais condenável. Tudo era profundamente realizado para mim e para ela, e era profundamente realizador. Tudo acontecia escondido do mundo mal. Eu guardava o segredo com a fidelidade de um cão, e ela então tinha muito mais motivos para isso. Mantínhamos a naturalidade do relacionamento na escola, e ela não era mulher de mentiras. Ela cumpre a sua palavra. Ela me levou à rádio local para um teste como locutor. Eu agora tinha 15 anos, apenas 15 anos. E eu fui aprovado. Sim, teve a influência dela, mas eu também tinha talento. O dono da rádio, que também era o diretor, falou: nossa, que voz bonita que você tem. E a tua voz não muda mais, você está com 15 anos. Eu fui trabalhar na rádio. Meu programa começava após a Voz do Brasil. Começava às 20 horas. E por sugestão de Margarida, eu fazia um programa romântico, onde eu apresentava poesias e poemas em combinação com as canções. O nome do programa era Eu e a Minha Solidão. Sugestivo o nome, né? Eu e a Minha Solidão. Naqueles anos, o rádio, ele tinha uma força, o rádio era tão forte, o programa era muito bem produzido pela Margarida. Ela fazia a seleção dos poemas e poesias, e só podia o programa se transformar no sucesso noturno no qual se transformou. Ia ao ar até às 10 da noite, até às 10 horas. Quando eu terminava, normalmente ela me esperava no seu carro na esquina de baixo da emissora. Era o nosso momento. Na cidade em que morávamos tinha um lago. Ela estacionava o carro às margens do lago e ficávamos dentro do carro namorando. Os vidros ficavam todos fechados e embaçavam devido à umidade oriunda do lago. E ficávamos lá dentro como tínhamos nascido, despidos de todas as vergonhas e maldades do mundo. É difícil você se despir de todas as vergonhas e maldades do mundo. Tem gente que, ouvindo minha história, fica até vermelha, porque não conseguiu se despir de nada. É gente que vai passar uma vida inteira mentindo para si própria, mentindo para si mesmo. Depois, ela tinha o cuidado de me levar até 50 metros da minha casa. E assim, nós teríamos passado uma vida inteira, pode ter certeza. Mas no mundo, você sabe como é que é. Existem as outras pessoas. Existem as outras pessoas. E aquela moça, a Valquíria, não se contentou em ser apenas a minha ouvinte. Ela amava me ouvir e se tornou minha fã, e acreditava que cada poesia que eu declamava no programa era para ela. Um dia, essa moça foi me visitar na rádio. E ela era bonita, aliás, extremamente bonita, linda mesmo. Ela tinha o cabelo naturalmente loiro, os olhos verdes, parecendo duas esmeraldas. E tinha também um corpo escultural. Usou de todas as armas que usa uma mulher, que possui uma mulher para conquistar um homem. Mas ela não sabia que eu era um homem comprometido com a minha verdade. Eu tinha um amor e eu estava fechado para qualquer outra possibilidade de amor nesse mundo. Eu tinha um amor. Então ela, a Valquíria, ela me levou uma carta. E na carta ela falava de tudo que sentia quando me escutava pelo rádio. Era uma carta de uma mulher apaixonada. Ao ler a carta, a coisa que eu pensei foi na Margarida. Nunca que eu iria enganá-la.
nunca que eu iria mentir para ela. Ela tinha que saber sobre aquilo. Então, eu entreguei a carta da Valquíria nas mãos dela. Ela leu e me perguntou: Fábio, nossa, a carta é muito bonita. Ela se apaixonou por você. Não, por mim não, Margarida. Ela foi me conhecer na rádio no dia que ela me levou a carta. Eu acho que ela se apaixonou pela minha voz, pelas coisas que eu digo no rádio, as quais você prepara para eu falar. Mas, Fábio, me fala uma coisa sinceramente. O que você sentiu ao ler tudo isso que ela escreveu aqui? Margarida, eu fiquei feliz por saber que o meu trabalho é bem recebido. Mas apenas isso. Eu não tenho olhos para mais ninguém no mundo que não seja você. Fábio, eu confio em você, meu menino. Confio em você. Mas você viu a idade dela? Ela colocou aqui. Tenho 16 anos. Aqui, ó. Tenho 16 anos. Ela tem a mesma idade que você tem, Fábio. 16. Entende? Não, eu não entendo, Margarida. Eu não entendo, e você tem que esquecer essa bobagem de idade. Você é a minha menina de 41 anos. Você é a minha menina de 41 anos. Eu acabei de falar e abracei a Margarida do meu jeito. Estávamos na casa dela e o colchão macio de molas amorteceu o peso de dois corpos atraídos pela força magnética da Terra. E fizemos amor de um jeito ainda mais selvagem e louco do que das vezes anteriores. Não morávamos numa capital, mas a nossa cidade era grande. E mesmo assim, algumas pessoas já comentavam sobre nós dois. Chegou um momento que fica praticamente impossível esconder de todo mundo. Até porque ela, a Margarida, com a sua influência, leva uma grande loja da cidade para ser a minha patrocinadora no rádio. Lógico, as pessoas são atentas e são sequiosas por falar da vida alheia. Mas agora eu tinha 18 anos. Agora eu tinha 18 anos. E ela, 43. Eu já não era mais o seu aluno. Porém, mais do que nunca, eu era o seu amor. E jamais deixei de aprender com ela. De outro lado, a Valquíria, aquela que ia na rádio, a fã, a moça linda, a fã do rádio, ela não se afastava, Valquíria. Não se podia dizer que ela fosse uma mulher rejeitada por mim, mas ela sabia que eu impunha um limite. Ela era a fã, eu era o locutor. Eu deixava claro em todas as minhas ações e atitudes que a nossa relação não podia passar disso. E talvez até por isso eu fui me transformando para Valquíria num desafio do tipo: será que um dia eu vou conquistar o locutor? Será que um dia eu vou ganhar o locutor? E para isso, enquanto mulher, ela fez o que lhe era permitido. Ia sempre ao estúdio para me ver, me levava presentes, perfumes, camisas, e eu continuava com a minha fidelidade canina junto à Margarida. E a Margarida sabia de cada presente, porque dela eu nada escondia. Aliás, por falar em esconder, chega de esconder. Muita gente na cidade já sabia, outra parte desconfiava. Eu faço aniversário no dia 23 de julho, e naquele dia eu completava 20 anos. Era meu aniversário de 20 anos. No programa de rádio, muitos fãs se fizeram presentes. Ganhei muita coisa, além de bolo, docinho, salgado, refrigerante. Cantaram até para você no final do programa. E ela, a Valquíria, a fã,
aliás, ela se intitulava fã número 1. Aproveitando o frio daquele inverno, me levou um lindo cachecol que ela mesma fez. Ela queria me entregar um presente em particular. Eu falei para ela que não, que ela deveria fazê-lo na frente de todo mundo, que eu não podia lhe dar esse privilégio de fazer uma entrega escondido, em particular, não. E então ela me falou no meu ouvido que ela queria fazer isso porque ela queria também me dar um beijo como presente. Eu também quero te beijar, entendeu? Eu quero te dar um cachecol e eu quero te dar um beijo como presente, entendeu? Escutou? Foi a gota d'água para mim. Foi a gota d'água. Porque nesse momento eu entendi que esse era um risco que ocorria. Eu tinha que assumir de vez o meu amor. E o meu amor era a Margarida. Eu tinha que deixar isso claro, as pessoas precisavam saber. Foi a gota d'água que me dissera, Valquíria, no meu ouvido. Então, pelo impulso, e naquele momento, antes do programa terminar, no dia que eu fazia 20 anos, eu pedi para o operador abrir o meu microfone e eu falei no ar: meus amados ouvintes, eu sinto que não pode passar de hoje, embora eu tenha consciência de que algumas pessoas já sabem, poucas, mas hoje todas saberão. Eu tenho um amor. Aliás, eu tenho um amor, não. Eu tenho um grande amor. O maior amor da minha vida. Eu amo essa mulher já faz muito tempo. Mas hoje eu quero tornar público o que eu sinto por ela. E repito, sinto por ela o maior amor do mundo. O nome dela eu vou revelar agora. Dica: é o mesmo nome de uma flor. É o mesmo nome de uma flor, mas ela é linda e tem um perfume natural que supera o da flora. Eu amo uma mulher chamada Margarida. Margarida, que tal qual a flor não tem idade, pois ela mantém o viço e a juventude. Ela para mim será sempre flor. E nada mais desejo ser na vida do que o eterno jardineiro que cuidará dessa flor até o fim de todos os jardins. Eu te amo, Margarida. Confissão de amor feita pelo rádio. Para quem ainda tinha dúvida, a certeza. Para quem nada sabia, uma surpresa. Embora a nossa história já tivesse 6 anos, o nosso segredo havia sido mantido. Tanto que lá da minha casa, só minha irmã sabia. Meus pais também se surpreenderam. Valquíria, que estava lá na rádio, a Valquíria, a fã, que tinha me levado o cachecol, ela presenciou tudo. Ela, não é que ela apenas ouviu a minha confissão, ela ouviu e viu, presenciou. Ela estava lá no estúdio da rádio. Ela foi embora pisando duro e olhar para trás, e levou consigo
o cachecol que me havia feito. Mas, sinceramente, eu achei que fosse melhor assim. A essas alturas, de um outro lado, a Margarida, ela escutou tudo isso no carro dela. O carro estava estacionado próximo à emissora, no lugar que ela parava sempre. E ela não esperava que nunca eu fizesse aquilo e de maneira tão pública. Foi uma confissão de amor através do programa mais ouvido da rádio. O meu programa era o mais ouvido da rádio. E eu fiz uma confissão de amor através dele. Mas vocês vão me entender por que eu fiz isso. Vocês vão me entender. No fundo foi necessário, porque eu sentia que havia, por parte da Margarida, um receio. Ela tinha vergonha de assumir perante a sociedade o nosso romance. Não confunda. Não era vergonha de mim, da minha pessoa, não. Porque eu era de uma classe social menos favorecida que a dela. Não. A Margarida não tinha essas besteiras, essas bobagens. Era vergonha de uma coisa com a qual ela era extremamente inculcada, cismada, preocupada. A diferença de idade, que ela chamava, é uma diferença abismal, Fábio. 25 anos mais eu tenho que você. Mas quando eu fiz isso publicamente e através do programa de maior audiência da rádio, eu quebrava tudo isso. Tanto que nesse dia ela desceu do carro e fez uma coisa que ela jamais faria. Ela entrou no estúdio e antes que ela dissesse alguma coisa, quando eu a vi chegando assim na porta do estúdio, eu servi para ela aquele pedaço de bolo. E eu falei, esse pedaço de bolo é para a mulher da minha vida. Essa é a Margarida, a minha eterna flor. E eu pedi aos fãs presentes que aplaudissem a Margarida. E eles aplaudiram. Ela ainda me olhava incrédula, mas eu apenas repetia o quanto a amava na frente de todos. Naquela mesma noite, eu a levei até a minha casa e a apresentei para os meus pais como a minha noiva. A contar daquela data, 4 meses depois, eu e Margarida nos casamos. E tudo aconteceu da maneira mais discreta, conforme era o seu desejo. A discrição fazia parte da realidade da Margarida. Assim como eu sabia do seu grande sonho. Um sonho que se frustrou desde o primeiro casamento, quando muito cedo o marido dela se acidentou e ficou acamado, né? Vocês lembram lá na primeira parte? Ela tinha um sonho de ser mãe. Ela tinha um sonho de ser mãe. Um sonho frustrado. Quem sabe a partir daquele momento. E como eu queria realizar todos os sonhos dela, eu pedi então a ela que não evitasse mais a gravidez. Quando nós nos casamos, eu estava completando 21 e ela chegando a 46 anos. Não foi fácil. Tivemos muita dificuldade com a gravidez. Tinha uma médica ginecologista que cuidava dela. Eu não estou falando deste momento, era um outro momento que vivíamos, mas ela era, inclusive, essa médica, a ginecologista, muito moderna para a época. E embora ela até orientasse a Margarida, havia riscos para uma gravidez na cidade, mas essa médica era muito confiante de que, quem sabe, pudesse dar certo a gravidez. Numa primeira vez ela engravida, mas a gravidez não foi avante. Terminou antes de completar 3 meses. Uma segunda vez aconteceu isso. Só quando a Margarida
chegou aos 50 anos, foi que ela engravidou, para valer mesmo, porque o para valer era depois do 3º mês. Naqueles anos não se ouvia ainda falar de ultrassonografia, obstétrica, sexo do bebê, era surpresa sempre, mas queríamos que viesse com saúde, bastava que viesse com saúde. E a gente vibrava tanto. Eu seria pai, ela seria a mãe perfeita. Também não era comum naquela época que o pai assistisse ao parto, a não ser em casos especialíssimos, e não era o caso. Então eu roía as unhas do lado de fora da maternidade no dia que ela foi ganhar o nenê, até que uma enfermeira veio correndo me avisar: é menina, é uma menina, é uma menina. Vibrei, eu fiquei tão feliz. Era uma menina, e eu já sabia, se menina fosse, seria Maria. Era uma homenagem que a Margarida queria prestar à sua mãe, Maria. Eu vibrei com o nascimento da Maria, para em seguida sentir a maior dor do mundo. Uma complicação de última hora. Uma complicação de última hora já aconteceu depois da bebê ter nascido. O que não é muito comum de acontecer. Acontece, mas não é muito comum. Depois que a bebê nasceu, ela teve uma complicação. Essa complicação levou a uma parada cardiorrespiratória. E nessa complicação de cardiorrespiratória tentavam uma ressuscitação, aquela massagem no peito para recuperar o coração da Margarida. Mas ela ficou muito tempo sem respirar. Não sei avaliar quanto tempo. Foi uma luta. E quando ela conseguiu voltar o coração a bater e ela respirar, já tinha acontecido algo muito grave. Faltou oxigenação no cérebro. Faltou oxigênio no cérebro. E houve a morte de muitos neurônios. E eu saí daquele hospital, levando para minha casa uma menina linda, Maria, nossa filha, saudável, e a Margarida, que havia se transformado numa boneca. 3 meses depois que ela ficou internada, ela veio para casa. E a história se repetia, tal qual aconteceu com o marido dela. Ela vegetava sobre a cama. Eu tinha esperança de que ela pudesse voltar a qualquer momento. Eu tinha esperança de ouvir a voz dela me chamando Fábio. Mas tudo que eu via no quarto dela era uma mulher inerte. Mas o coração dela batia. E eu segurava a mão dela e todo dia eu fazia aquilo que ela gostava. Eu pegava os livros de poesias, os poemas, eu lia para ela, eu interpretava, para ficar assim, bem junto dela. Eu às vezes me ajoelhava no chão, porque eu sou um homem alto. Uma coisa que eu não disse ainda, eu quando tinha 14 anos, eu já tinha ganhado uma grande altura, uma bela altura, cresci mais um pouco. Eu era um homem alto, então eu me ajoelhava-se no chão para ficar à altura do ouvido dela e fazia as declarações de amor mais lindas.
baseada nos livros. Nos livros que ela colecionava. E nesses momentos, quando eu fazia os poemas, eu sentia que ela se acalmava, sabe? Às vezes ela estava querendo se debater, porque ela ficava, na maioria do tempo, inerte. Mas, de vez em quando, ela queria se agitar, se bater. E bastava que eu declamasse um desses poemas. E na hora que eu declamava um desses poemas, ela se acalmava. Continuava trabalhando na rádio, além de outras coisas que eu fazia, porque o trabalho na rádio era noturno. O meu programa era mantido naquele horário da noite, que era horário de grande audiência naquela época. A televisão era muito menos popular. O rádio, sim, é que era popular. Então eu vivia no quarto do amor da minha vida, fazendo as mais lindas declarações de amor. E passa um ano, 2. Maria linda, eu fazia todo dia, Maria, dizer: mamãe, eu te amo. Ela apertava a mão da Margarida e dizia todo dia: mamãe, eu te amo. A minha mãe e minha irmã cuidavam da Maria na maior parte do tempo. E eu ensinava a Maria a amar e a respeitar aquela mãe. E foi impressionante, porque, olha, a contar daquela data para frente, exatamente quando eu completei 32 anos, 7 anos depois, foi com essa idade que ela ficou viúva. Eu, aos 32 anos, tal qual aconteceu com ela em relação ao marido, eu também fiquei viúvo. Eu também perdi o grande amor da minha vida. 7 anos depois do nascimento da Maria. 7 anos vegetando sobre uma cama e ouvindo a minha declaração dos mais lindos poemas. 7 anos. Foi uma coincidência? Alguém haverá de pensar: eu acho que foi. Não. Nunca é uma coincidência. Não era possível que fosse apenas uma coincidência. Foi mais um momento difícil. Aliás, o mais difícil deles, com certeza, foi quando eu sepultei a Margarida. E eu tinha comigo uma certeza de que jamais na minha vida eu iria me casar de novo. Não, eu não iria nunca me casar de novo. A Margarida tinha exatamente 57 anos quando ela faleceu. E eu tinha 32. Do jeito que ela ficou viúva. E com a certeza absoluta de que amor igual nunca mais. Mas veja o que é a vida. Por isso que eu digo, não existe coincidência. Não acredito. Eu acredito sempre na presença de Deus. A Maria, minha filha,
ela tinha 14 anos. Com que idade que eu conheci a Margarida? Quer dizer, eu conheci na verdade com 13. Mas com que idade que a gente começou a viver o nosso amor? Eu tinha 14. Então a minha filha agora tinha 14. A minha filha, Maria, tinha 14. Eu tinha os 39 que tinha a Maria quando nós começamos a viver o nosso amor. A minha menina, Maria, com 14 anos, apareceu um namoradinho na vida dela. Não era professor, não. Aí seria muito. Mas era um menino que ela tinha conhecido no ambiente escolar, da idade dela. E eles começaram, ela tinha 14 anos. E quem era eu para proibir esse namoro? Mas eu impunha limites. E eu fiz muita amizade com o Edgar, o nome dele, do garoto, Edgar. E foi assim que o Edgar começou a frequentar a nossa casa, mas eu comecei a frequentar a casa do Edgar. E foi frequentando a casa do Edgar que eu conheci Nazaré, a mãe dele, que era separada do marido. E ali começa uma amizade entre mim e a Nazaré. E um belo dia, a gente conversando num desses encontros, a minha filha, a Maria, me chamou e falou: pai, ia ser o aniversário dela de 15 anos. Ela estava preparando a festa de 15 anos. Pai, oi, eu quero você e a Nazaré dançando também a valsa lá, tá? Filha, você tá louca? Isso é para os casais da tua idade. Não, eu posso convidar também. Eu fiquei vendo umas regras aí. Eu posso convidar também um casal que não tem a minha idade. E eu quero você e a Nazaré dançando juntos, depois da nossa apresentação, junto com os casais. Filha, eu nunca vi essa regra. Mas eu já falei com a Nazaré e ela topou. Você não vai me decepcionar, né, pai? Ela topou? Tá. Se ela topou, tá topado. E foi na festa de 15 anos da Maria que depois da valsa, daqueles que debutavam, eu e a Nazaré dançamos e nunca mais nos separamos. Vivemos juntos até hoje. Até porque a Nazaré me ensinou uma linda lição de humildade. Ela olha para mim e diz assim: Fábio, diante da beleza da sua história, eu me sinto tão feliz em ser o seu segundo amor. Sabe, não é qualquer mulher que tem essa grandeza. Não é. Não é qualquer mulher que tem essa grandeza. Eu me sinto tão feliz em ser o seu segundo amor, porque o seu primeiro amor é insuperável. Ela diz, às vezes, brincando comigo, que me inveja por jamais ter vivido uma história assim. Eu falo: aí comigo. Tá, você é um amor maduro, consciente, que me realiza e que me faz feliz. Você é um amor maduro, consciente, que me realiza e que me faz feliz. Hoje eu sou uma pessoa realmente, de verdade, realizada e feliz ao lado dela. Mas eu jamais poderia terminar essa minha história se eu
não declamasse a poesia mais linda que me uniu ao grande amor da minha vida. E que até hoje a Nazaré pede que eu declame. E a Nazaré me faz isso em noite de muita estrela no céu. Como nós moramos no interior, isso não é difícil. Ela me chama, Fábio. Eu já sei a poesia decora, óbvio, depois de tantas vezes. Vem cá, faz para mim. Faz para mim a poesia da Via Láctea. Você faz para mim? Faço. E olhando para as estrelas, parece que eu vejo no brilho delas, o brilho do olhar da minha eterna Margarida. Então eu começo. Ora, direis, ouvir estrelas? Pois é. Quem é capaz de ouvir estrelas? E eu continuo. Ora, direis, ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso. Quer dizer, é louco. É louco quem ouve estrelas, não? Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E converso toda noite, enquanto a Via Láctea, com um pálido aberto, cintila. E ao ouvir do sol saudoso e em pranto, linda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, ô doido, ô maluco, direis você, direis agora, translocado amigo, ô louco, o que você conversa com elas, com as estrelas? Que sentido tem o que elas dizem quando elas estão contigo, maluco? E eu vos direi, escuta, e eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Aquela estrela é ela. Aquela estrela para sempre será uma flor no jardim do céu. A Nazaré ao meu lado se emociona. E assim termina a nossa história. Alguém fala, peraí, e o que deu? A tua filha não namorava o Edgar, o filho da Nazaré? Casaram? Não. Não deu certo. Foi um namoro de adolescente. Acabou também lá na adolescência. Por isso que eu digo que o meu amor de adolescente foi o único e só deu certo porque eu amava uma mulher de verdade. Manda o teu comentário, será muito importante. Vou ficar aguardando que você também se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Se inscreve aqui no canal, curta, dá o teu joinha na história. E se puder, mande o seu valeu. Valeu, valeu demais.